Olá, muito boa tarde. Energia que fala de volta com o episódio número 3. Lembrando que nosso objetivo é divulgar os negócios, o conhecimento, sabedoria, o know-how dos nossos clientes, para que você em casa se sinta inspirado, para que siga a sua jornada com um pouco mais de conhecimento, oferecido aqui pela Paulista Gás Delivery e por Energia que fala. Hoje o programa está imperdível. O nome do nosso episódio é O Poder do Pensamento Positivo aliado ao cancelamento de emoções negativas no subconsciente. É um tema poderoso que vai inspirar com certeza a sua jornada. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreva, curta os nossos episódios, acompanhe e você verá o quanto de conteúdo bacana a gente está entregando para você em casa que nos assiste. Lembrando, se você quer fazer parte desse programa, divulgar aquilo que você sabe, o conhecimento, o seu know-how, em alguma especialidade, basta ligar para a Paulista Gás Delivery e se inscrever. Você será muito bem-vindo. Lembrando que você precisa ser cliente da Paulista Gás. Hoje, nosso tema, Poder do Pensamento Positivo alinhado ao cancelamento de emoções negativas do subconsciente. Estamos aqui com a presença da dona Socorro, do Jorge Marques e do Marques Aquino. E aí, vou dar início aqui com a dona Socorro, Dona Maria de Socorro Araújo, uma consultora empresarial, palestrante, terapeuta mental e informacional, que possui uma vasta experiência em ajudar pessoas e empresas a alcançar o seu verdadeiro potencial. Também temos o senhor Jorge Marques, presidente e fundador da Suprema Caju, sócio da Fang House, que traz consigo uma rica inspiração herdada de seus bisavós, pioneiros no agronegócio. E é claro, né, essa figura aqui, já familiar, o Marcos Aquino, que é nosso gerente comercial da Paulista Gás, tem sido uma figura-chave nos nossos episódios, sempre trazendo insights e valiosos e convidados, né, sobre como construir e manter relacionamentos fortes com os nossos clientes. Obrigada. E aí, eu quero assim, iniciar o programa falando um pouco da minha intimidade com a dona Socorro. Eu conheci a dona Socorro através de uma amiga, né, a Rita Frigendello, que me apresentou e assim, eu posso afirmar que foi um reencontro. Gostaria de compartilhar um pouco, né, sobre essa vivência. Eu aprendi muito, né? Esse aprendizado foi interno. Como o poder do eu sou, eu me conhecendo, ele se torna transformador, né? Quando eu me conheço, eu sei qual é o meu poder, né? De eliminar, de cancelar alguns sentimentos ruins, né? Negativos, como eu consigo, de alguma forma, tornar as minhas potencialidades, né? Dona Socorro, explica um pouco mais sobre isso, né? É difícil, a gente sente, mas é difícil explicar como é esse poder da gente se conhecer, se tornar potente naquilo que a gente quer, com a força do nosso pensamento e cancelando alguns sentimentos negativos que vêm lá do subconsciente e a gente nem tem noção. Eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais, né? Falasse um pouco sobre essa escola, vamos dizer assim, do pensamento positivo, do pensamento iluminado, para que as pessoas que nos assistem entendessem um pouco do que eu estou falando, do que foi essa transformação, não só como Denise, mas como a empresa Paulista Gás tem acontecido com os funcionários, com os colaboradores. Ok. Bom, boa tarde a todos. Denise, voltando um pouquinho, na Grécia Antiga, no portal de um oráculo grego, tinha apenas uma frase: homem, conhece-te a ti mesmo. Quando a gente se conhece, conhece o outro, conhece o mundo, né?
Então, há uma grande transformação realmente na pessoa que busca conhecimento. Eu sempre fui uma buscadora de conhecimento. Desde muito criança, eu gosto muito de ler. E fui muito precoce em tudo. Casei com 15 anos, com 16 anos eu era mãe de gêmeos, com 21 anos eu tinha 5 filhos, com 22 anos eu estava desquitada. Então, isso tudo estamos falando de 60 anos atrás. Hoje eu estou com 82 anos. E essa caminhada chegou cedo para mim, numa época em que não se falava de física quântica, não se falava de poder do pensamento como criador de realidade, não existia nada disso. E eu encontrei um livro que para mim foi uma grande bênção na minha vida, aos 20 e poucos anos, que foi O Poder do Subconsciente. E aquele livro abriu a minha mente, né? Abriu o mundo para mim. E foi o primeiro de uma grande série de livros maravilhosos. Meus mestres vieram todos dos livros. Neles eu encontrei fontes como Hermes Trismegisto, o criador, que trouxe para nós as 7 leis básicas do universo, que quando você as conhece já começa a mudar muito na sua vida, porque imagine que você está aqui em Fortaleza e resolve sair dirigindo, mas você não conhece as leis do trânsito. Imagine o que você pode ocasionar nesse trânsito, por não saber que não pode passar em semáforo vermelho, que não pode entrar em ruas contramão. Você pode, num dia, fazer um verdadeiro desastre na sua vida e na vida de outras pessoas. E é isso que acontece com o ser humano, exatamente porque ele não conhece o universo onde ele vive. Nós vivemos num universo feito de leis, e elas são leis inexoráveis. Elas não são como as leis humanas, né, que mudam conforme a cabeça de um juiz. Não, essas não mudam nunca, são para todos. E por que eu chamei a minha terapia de terapia mental informacional? Porque tudo é informação, tudo são ondas de informação. Agora mesmo eu estou lhe dando uma série de informações, como também estou recebendo uma série de informações dos amigos que estão aqui na mesa. Então, entender o processo do universo onde você vive, entender como funciona as 7 leis básicas, que através delas depois se desenvolvem todas as outras leis, como a lei da gravidade, enfim. Conhecer essas leis é fundamental. E você as conheceu comigo, né? Como o Jorge, que também está aqui. E eu fico muito feliz que, através de mim, muitos já conheceram. E o que diz a primeira lei do universo? Ela diz que nós somos seres de pura energia, porque tudo é feito de átomos de energia, né? E nós somos uma verdadeira hidroelétrica, né? 70% do corpo é água, e o restante ferro, né? Cobre, sódio, enfim. E nós temos uma molécula chamada ATP, que em contato com essa água do corpo, que é salgada, ela produz energia livre. Então, nós somos um corpo de energia, vibrando em diferentes frequências. E entender o que é esse vibrar em diferentes frequências é fundamental. Porque quem é que qualifica essa energia que eu produzo? Que eu produzo uma energia livre. Mas quem que vai qualificar se ela vai ser positiva ou negativa? É o meu pensamento, que vai aí produzir as emoções que o meu corpo vai responder. Então, quando eu penso em raiva, em medo, tristeza, baixa estima, vergonha, culpa, meu Deus, o meu corpo responde com muito sofrimento. A minha vida externa responde com muito sofrimento.
É problema na área financeira, é problema na área de saúde, porque as tuas células vão se deteriorando. É problema na área de relacionamentos, essa é uma área muito afetada por essas emoções negativas, que são produzidas através do pensamento que eu crio. E esse pensamento, ele está provado, a física quântica prova isso em laboratório, o pensamento é criador. Então, cada um de nós cria a vida que nós vivemos, né? Então, podemos criar uma vida tranquila, uma boa vida, ou uma vida cheia de problemas, cheia de angústias. Agora, por que a vida, por que eu já nasço trazendo tanta coisa comigo, tipo raiva? Por que um bebê que acaba de nascer tem crise de raiva, né? De onde vem tudo isso, né? E esse aí já é outro momento para a gente discutir no outro podcast, mas vamos falar sobre essa carga que eu já trago comigo e que vai sendo reforçada pelas a criação, o ambiente onde eu vivo. E isso vai ficando gravado no subconsciente. Então, quando a Denise fala sobre cancelamento, ela quer se referir, por exemplo, aos momentos com uma criança, porque a primeira infância ela é fundamental na vida de um indivíduo. Essa primeira infância vai determinar o adulto que você vai ser. E quando você tem muito trauma, né? Se sentiu rejeitado pelo pai, às vezes pela mãe, sentiu-se abandonado, às vezes separação do casal e a criança sofre muito. Enfim, uma série de problemas, às vezes um abuso na área sexual. Tudo isso vai refletir depois na vida do adulto. Por quê? Porque aquilo ficou gravado no subconsciente dela. Então, se junta a carga que ela já trouxe no DNA, né, que vem toda a carga genética, né, dos nossos antepassados, e a vida da pessoa fica muito difícil. Na terapia mental, o que nós fazemos é cancelar esses registros negativos que estão tanto no DNA como no subconsciente, na linha genética e na parte mais antiga do cérebro, que é a parte do cérebro reptiliano, que era antigamente, lá, quando nós éramos pré-históricos, só tínhamos cérebro reptiliano, ou seja, só reagíamos através do instinto. À medida que esse homem vai evoluindo, e nós somos seres em evolução eternamente, vamos desenvolvendo, e hoje temos aqui um frontal maravilhoso, onde você tem a inteligência, a razão, a lógica, e o que resta do cérebro reptiliano hoje é muito pequeno, mas mesmo assim cancelamos também dele. Enfim, é um trabalho que eu faço com muita dedicação às pessoas, às empresas, né? E o resultado é sempre muito satisfatório, né? Eu fui o meu próprio laboratório, né? Quando eu entendi algumas coisas, me dediquei a estudar a vida toda. Então, hoje tenho aí uns 60 anos de estudo na área mental. Descobri muitas coisas interessantes. Descobri, por exemplo, que nós somos seres multidimensionais, seres maravilhosos. Temos capacidade de criar o que nós queremos, desde que a gente tenha merecimento, né? Que eu também tenho de fazer por onde merecer. A sexta lei é causa e efeito. Dependendo das causas que eu crio, eu vou receber os efeitos. Por isso é importante conhecer as leis, né? A quarta lei é a lei da polaridade. Tudo tem dois lados. Então, não adianta pensar que existe uma única verdade, né? Tem um lado também da mentira nessa verdade. Então, tudo é dual, né? E você tem de procurar unir isso, viver na unidade.
na unidade com seu filho, na unidade com a sua mulher, na unidade com seus colegas de trabalho. E quando você conhece a você mesmo e descobre uma coisa, que os outros são iguais a você. Os outros nasceram peladinho, levaram uma palmada, choraram. Quando morrer, vira pó. Todo mundo tem dor de barriga, todo mundo namora, chora, ri. Enfim, nós somos igual ao outro. Então, criar empatia com o outro, sentir o que o outro está sentindo é fundamental. Então, é um prazer estar aqui com vocês, porque é um prazer falar sobre as possibilidades humanas. A gente sente isso no tom da sua voz, no brilho dos seus olhos. E assim, uma das leis é a vibração, né? Eu gostaria que a senhora falasse uma pequena exemplificação no ambiente de trabalho, né? Certo. Onde tem pessoas vibrando de, vamos dizer assim, frequências diferentes e não conhece todo esse poder, né? De autoconhecimento. Como pode acontecer, o que pode acontecer dentro desse ambiente de trabalho e como essas suas informações podem elevar, né, esse ambiente, porque o ambiente de trabalho é relacionamento, né? E o mais difícil dentro de vamos dizer assim, de um escritório, de uma empresa, é o relacionamento. Me explica um pouquinho, fala pra gente como que é essa vibração, como nós podemos trabalhar um pouco, essa é uma das leis, né? A vibração, é isso? Isso, a lei da vibração é a terceira lei. Nós vibramos sempre em diferentes frequências. Então, vamos falar dessas frequências. Por exemplo, a alegria vibra num determinado nível de hertz de energia, né? Estamos falando de energia elétrica. Então, o medo já vibra numa frequência muito baixa, né? Quando você tem muito medo, você se paralisa. Quantas vezes a gente ouve pessoas dizer: eu não vou viajar porque eu tenho medo que aconteça alguma coisa. Então, o medo está te tirando as tuas possibilidades, né? Então, cada emoção dessa, cada sentimento desse vibra numa frequência diferente. Então, vamos para um ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, você tem pessoas que, às vezes, estão vibrando numa frequência de raiva, de irritação, de mau humor, ou aborrecidas, e você vê na face da pessoa. Você olha para uma pessoa que está aborrecida, você vê que ela está, porque é a vibração que ela está. Né? E isso faz um mal danado ao meio ambiente onde ela está, porque as suas ondas estão entrando em mim e vice-versa, enfim. E, além disso, estamos ainda lidando com um acúmulo de ondas do meio ambiente, né? do coletivo. Então, aqui está cheio de ondas de pensamento, de todo tipo. Então, entender tudo isso, quando eu entendo tudo isso, eu mudo. Eu mudo porque eu começo a me olhar. Então, por que eu estou com raiva? Por que eu estou dando poder a outra pessoa de me deixar com raiva? Porque a primeira coisa que você tem de descobrir é uma coisinha. Você tem de se amar. Quando você se ama verdadeiramente, a sua vibração vai sempre para o alto. Por quê? Porque você começa a não permitir que o meio ambiente seja seu senhor. Você passa a ser o senhor do meio ambiente. Então, perfeito. Quando você tem, por exemplo, no ambiente de trabalho, uma pessoa muito pessimista, aquela pessoa que, às vezes, a empresa faz uma campanha e tudo mais, mas ela já diz... Antes de lançar, não vai dar certo. Eu acho muito difícil. O nosso mercado está muito difícil. Se é julho, já diz, é mês de férias, todo mundo está viajando. Ou seja, a mente dela está só produzindo dificuldades. E a gente tem de entender que essa vibração que eu estou vibrando, se eu coloco foco nela, é ali que ela vai crescer. É ali que ela vai crescer. Né? Então, se eu boto foco na dificuldade, a dificuldade cresce.
se eu boto o foco em como resolver o problema, né? Então, eu vou buscar saídas criativas, eu vou procurar como resolver, tiro o foco da dívida, da dificuldade da campanha e vou trabalhar como fazer a campanha ter sucesso, faz toda a diferença. Né? Perfeito. Uhum. Como também uma pessoa, por exemplo, antagonista, né? Antagônico dentro do trabalho, é aquela pessoa que você diz, olha, esse mês, se Deus quiser, nós vamos bater todas as metas. Ah, eu não acredito, não. Está tudo muito difícil. Olha, mas o dia amanhã vai... Choveu a semana toda, mas amanhã vai fazer sol. Não acho. Acho que amanhã vai chover mais. E às vezes Ou esse seja, profissional até é um ótimo profissional, né? Sim, ele pode e ser um excelente... trabalhar esse lado emocional, vamos dizer assim, eu posso dizer emocional? Sim, o que tem ajuda. é uma coisa que a gente tem de entender. Lá no começo do século passado foi descoberta a inteligência intelectual, o QI. Aí era aquela coisa, quem tinha um QI alto, nossa, o cara era demais, nossa, o QI dele é muito alto, então se valorizava muito. Só que com o passar do tempo se percebeu que o cara podia ter um QI altíssimo e ser um desastre. Exato. Aí veio a descoberta da inteligência emocional, né? E aí, para se ter sucesso, precisava ter um bom QI, mas precisava ter um emocional controlado, né? Que soubesse lidar com as emoções. Mas no finalzinho do século passado, que é o nosso bem conhecido século de onde nós vivemos, se descobriu, através de uma grande física quântica chamada Dana Zohar, a inteligência espiritual, né? Ela, junto com um grupo de grandes psicólogos, analistas, descobriram a inteligência espiritual. E o que diz a inteligência espiritual? Eu sou dona do emocional e do intelectual. Então, hoje a gente sabe que para uma pessoa ter realmente sucesso na vida, não só apenas no sucesso no dinheiro, mas sucesso com uma família em paz, sucesso com amigos, sucesso nos seus negócios, uma vida equilibrada, ele precisa ter inteligência espiritual. E inteligência espiritual é conhecer um pouco do invisível, é viver um pouco na fé. Por isso, Cristo, Jesus, dizia muito, né? Feliz do homem que crê sem ver, né? Porque você não vê energia, mas ela está aí. Né? Você não vê a fé, mas é ela que move montanhas. Então, entender todos esses processos me leva a ter um grande sonho que eu ainda vou realizar, espero começar a realizar ainda o próximo ano, é criar uma escola, que é a Escola do Pensamento Iluminado, né? Exatamente para grupos pequenos de pessoas que queiram evoluir, que queiram entender tudo isso e buscar realmente uma evolução de uma vida saudável, uma vida feliz, né? Poder chegar aos 80, aos 90, de forma integral, feliz, sem aquela sombra horrível que as pessoas fazem da velhice, da tristeza do velho. Não precisa de nada disso. Eu vou fazer parte, viu? Não duvido que eu vou fazer parte. Muito bem. Expliquei um pouco? Muito assim, nossa, com certeza foi bem, assim, inspirador, né? E eu queria perguntar para o Marcos Aquino, né? Que teve com a gente em um encontro terapêutico. Foi. Né? Exato. Eu queria que você falasse bem rapidinho como que foi isso para você e como você levou isso para a sua equipe. Ok. Eu me lembro que o que ficou muito forte para mim naquele momento foi a questão do cancelamento das coisas que não me faziam bem, né? E que se eu trabalhasse esse ponto,
com certeza os meus resultados, não só individuais, mas como também os coletivos, seriam diferentes, né? Então foi uma tarde, um dia maravilhoso, onde a gente pôde realmente mergulhar no interior e buscar aquilo que não estava fazendo bem, aquilo que tinha que ser de fato eliminado, para poder levar não só para a vida pessoal, mas também para a vida profissional. Então, naquele dia eu cancelei algumas coisas importantes e de fato fez toda a diferença já na segunda-feira seguinte. Ai, tá vendo que maravilha. Já na segunda-feira, não só em casa, como também com os meus pares no trabalho. Fez toda a diferença. Jorge Marques, você, assim como eu, teve o privilégio de conhecer a Dona Socorro e aplicar todo esse conhecimento, acredito que na sua vida pessoal e Sim. na empresa, né? Sim. Relata um pouco pra gente como é essa experiência e se você sentiu diferença, né, no ambiente de trabalho que foi aplicado. Tá. Antes de mais nada, vou falar um pouco da minha história, Isso. falar um pouco da minha vida profissional e do meu contato com o autoconhecimento. Eu estou nesse negócio há 18 anos, do empreendedorismo, né? Tem uma história de um empreendedor comum que começou lá pequenininho. Meu primeiro trabalho foi lavando prato na Inglaterra. Voltei e construí meu negócio. Mas chegou um momento que, na caixinha de caju, que é uma indústria de beneficiamento de caixinha de caju, chegou um momento que eu bati num teto, né? Estava bem pesado, estava numa pandemia, prestes num momento crítico, né? Tanto da economia quanto pessoal. Então, eu, como uma pessoa com muita energia, muito esforçado, muito dedicado, estava no auge de uma depressão e vendo aquela situação do país, né? Sem ter a certeza do dia de amanhã. Foi aí que eu busquei o autoconhecimento, né? Então, fiz alguns processos, dentre eles, acho que até o mais significativo foi o Dona Socorro. Então, me conhecer foi uma quebra de paradigma no que eu vinha vivendo, né? Trabalhei com tanto esmero e tanto esforço, mas centralizando um pouco e vivendo todo aquele momento, toda aquela ansiedade que o empreendedor vive no Brasil, né? Naquela troca das regras que trocam constantemente, tentando gerenciar a minha ansiedade, tentando gerenciar o medo, mas de uma maneira frustrada, né? É muito difícil você gerenciar a expectativa quando se muda de regra o tempo inteiro. Verdade. Então, depois desses trabalhos de autoconhecimento, eu consegui me perceber o que o meio externo causava comigo, perceber tudo que estava gerando em mim e que estava repercutindo nos meus atos, né? Então, essa percepção me trouxe o poder de mudar. Até porque a gente não consegue mudar o que a gente não conhece. Exatamente. Né? Então, como é que eu vou mudar um comportamento se eu não percebo que eu tenho ele? Então, a partir daí, a partir desse autoconhecimento, a partir desse trabalho de se auto-perceber, dos trabalhos de cancelamento para eliminar os traumas e os comportamentos repetitivos, eu comecei a evoluir como pessoa. E como já reza o ditado, né? Quando a gente muda consigo mesmo, a gente muda o nosso redor, o nosso entorno. Exato. Então, o que acontece? Minhas relações melhoraram substancialmente. Minha família, por incrível que pareça, ou não, mudou demais. Eu vejo meus pais, meus familiares como outras pessoas agora, né? E eles realmente estão como outras pessoas. Porque o meu comportamento para com eles transformava eles no que são. E o comportamento dos outros também, né? Não adianta a gente achar que o mundo gira em torno da gente. Mas, enfim, fez com que eles mudassem. E aí todo o nosso entorno muda, né? Por mais que a gente ache, muitas vezes, que a gente não tem tanta significância, mas nós estamos todos ligados. Não tem como. Quando você muda, todo o seu entorno muda. E você muda as pessoas, sim. Então, a partir daí foi que eu consegui mudar toda a minha situação. Depois disso, a gente trouxe isso para a empresa, né? Alguns colaboradores meus fizeram o trabalho e a gente usa essas ferramentas no nosso meio profissional, né? Então, eu acredito também que a intenção, o poder do pensamento positivo, quando ele é pensado em coletivo, ele tem muito mais força. Então, imagine que você tem uma meta de conquistar algo.
Mas quando aquela meta é compartilhada, sem dúvidas, ela é muito mais possível que aconteça. Perfeito, Né? Então não é só, apesar de existir aí uma insegurança pontual, uma meta mais arraigada, mas quando há ali um grupo de pessoas que estão determinadas que aquilo aconteça, a probabilidade de acontecer, eu não vou dizer nem probabilidade, acontece com certeza, né? Certeza. Acontece com certeza, né? A gente só não é dono do tempo, às vezes não no tempo que a gente espera, mas com certeza acontece. Então, realmente, o autoconhecimento foi muito significante, se eu não pudesse dizer que foi primordial, né? Porque não adianta você saber de todas as teorias, você saber ter todos os cursos, se você não tem a parte emocional no lugar, se você não tem os comportamentos, se principalmente você não sabe liderar, né? Porque liderança é por exemplo, né? Não adianta Exato. você falar, eu quero assim, tem que ser assado e tal, se você não faz. Exato. E quando você se autoconhece, está dominando os seus sentimentos, ou minimamente conhecendo e agindo dessas maneiras corretas, dessas maneiras no qual você queira difundir, você consegue atingir o seu objetivo. Então, eu acho que essa foi a parte primordial que levou para a minha vida e para a vida dos meus colaboradores, né? E a gente tenta difundir isso, tenta difundir também nossos valores, que é fundamental deixar claro para a empresa os valores, e eles são baseados em valores positivos, né? Que são eles a gana pela evolução constante, comprometimento com a qualidade, transparência no dia a dia, né? Então, dentre outros, esses valores transformam nossas relações em relações mais positivas, mais dignas, conseguem manter o relacionamento das pessoas num ambiente verdadeiro, né? Não adianta eu querer crescer derrubando o outro, ou coisa desse sentido, ou com milindres. Exatamente. Ou com milindres, né? Acho muito importante a gente ter uma regra clara, ter o caminho claro e os comportamentos bem definidos e destacados para a equipe como um todo. E a partir daí a gente consegue pautar um ambiente, né? Um habitat saudável de crescimento. Apesar das dificuldades, a gente consegue encorpar e consegue ter a força necessária para superar essas situações. Perfeito. Muito Eu vou bom. contar aqui a minha experiência, como é que começou com a Dona Socorro. E aí, ó, vou envolver aí meu marido. Mas assim, há alguns anos, né, atrás, a gente é uma empresa familiar. A gente acorda e dorme juntos, trabalhando com os mesmos problemas. E houve uma época, que foi quando eu fui apresentada a Dona Socorro, que nós estávamos prestes a separar e a gente não sabia o porquê, né? Não sabíamos porquê, até que, através, né, da Dona Socorro, eu, principalmente, com esse autoconhecimento, era a questão da competitividade, né? Tudo era em cima de competir, né? Então, eram várias brigas, né? Até que a gente conseguiu se reconhecer, né, nesse ambiente de competitividade. E isso, quando a gente fez esse momento com a Dona Socorro, eu e Carlos Alberto, as coisas começaram a ficar mais claras, né? Que a gente precisava competir, né? Que a gente unido, né, era muito mais forte, né? Então, toda esse autoconhecimento, esse controle emocional, a partir daí. Aí tivemos a experiência, né, juntos, eu, Carlos e o Marcos, nesse evento, esse encontro com a Dona Socorro. E aí eu quero relatar algo que é muito recente, que é com a minha filha. Nós tivemos aí algumas... eu via que a Giovana estava muito chorosa, né, muito para baixo, não estava muito, vamos dizer assim, comprometido com o trabalho. E ela foi para a Dona Socorro. Eu não sei quantas sessões que ela fez com a Dona Socorro, mas eu vejo que o comportamento dela é outro, né? Ela todos os dias chega em casa, mãe, essa semana eu bati a meta. Mãe, os meninos estão justo nas metas. Legal. Então, assim, o brilho do olho dela, ela se conhecendo naquilo que ela tem vontade de fazer, do que ela gosta de fazer. Então, foi uma transformação muito grande, né? E, de novo, agradecendo aqui a Dona Socorro. Então, eu acredito muito, né, nessa questão de você se autoconhecer, né? E a gente não consegue fazer isso sozinho. Não, é difícil. É realmente difícil de fazer porque, como o Jorge acabou de dizer, é muito difícil você se olhar, né? Então,
a ajuda terapêutica pode ser de grande valia para você. Porque muitas das coisas, às vezes, está ligado à primeira infância, né? Eu vou, só para vocês entenderem, que às vezes as pessoas ficam pensando que eu preciso ter passado algo muito difícil na infância, um sofrimento muito grande para poder ter marcas. Não. Às vezes uma palavra. Quer ver uma coisa que destrói a vida do adulto? O bullying, que as outras crianças fazem com ele. Eu tive um caso muito interessante de um rapaz que estava com 17 anos e prestou exame para Marinha Mercante, né? Marinha Mercante. E ele passou em todas as matérias, que é bem difícil, né? Mas ele foi reprovado numa prova de uma corrida de 100 metros. E ele é um rapaz bonito, tá? Um tipo alto, atlético, né? E aquilo arrasou com ele, porque ele se sentiu assim, humilhado. Puxa, passei todas as matérias muito bem, mas numa corrida de 100 metros foi um fracasso. E aí ele entrou para o quarto e ficou só jogando e não queria mais sair daquele quarto. Tinha muita raiva da mãe dele também, uma relação difícil com a mãe. E aí a mãe estava sentindo que estava perdendo o filho, né? Me procurou, um rapaz muito inteligente. Bom, chegou na terapia, ele, no primeiro dia de terapia, nós superamos todos os problemas daquele rapaz. Porque eu disse, me diga, como é que foi não entrar, não passar no vestibular? Foi uma coisa muito difícil, tive muita vergonha do nosso curso. Fui reprovado numa corrida de 100 metros. Eu digo, é mesmo? Quando ele disse aquilo, eu digo, bom, isso tem que estar ligado a alguma coisa. Ele disse, pois é, a hora que eu precisei do meu físico, não respondeu em nada. Aí eu disse, me diga uma coisa, como era, porque ele é bem alto, um rapaz com 1,90 m, né? Então eu perguntei a ele, como era na escola? Você sempre foi grande? Ele disse, sempre fui. Aliás, eu tive muito problema na escola, dando socorro, porque eu era muito alto e os meninos tudo baixinho, né? Então me chamavam de tudo quanto era nome. E eu digo, o que você sentia? Sentia muita vergonha. Eu tinha muita vergonha do meu físico. Veja que ele usou a palavra físico lá quando ele disse que não tinha conseguido. Por causa do físico. E ali ele também tinha muita vergonha do meu físico. Eu tinha muita tristeza. E fomos vendo os sentimentos que ele tinha, né? Inferioridade, Eu digo, bom, vamos cancelar todos esses sentimentos, porque no cancelamento você não pode cancelar o episódio de uma vez, você tem que cancelar cada sentimento. Por quê? Porque cada um está num nível de vibração, um X hertz de energia. Entendi. Então, cancelamos. E eu disse para ele, e da mãe dele, qual era o problema com a mãe? Os pais tinham se separado, ele muito criança, e foi criado pela mãe. E ele tinha um primo, que o pai, né, irmão da mãe dele, tinha falecido, e essa criança era muito paparicada por todas as tias, porque ficou sem o pai muito cedo. E um dia ele está no carro com a mãe dele, e essa tia chega com a criança. Ele tinha 5 anos, e a criança tinha 3 anos. E a mãe, para agradar, lógico, o sobrinho, e porque ela gostava do sobrinho, ela, segundo ele me contou, ela abriu os braços e ela disse, Benjamin, amor da minha vida, e abraçou ele.
Eu fiquei revoltado. Ela dizia que ele era o amor da vida dela. E eu, quer dizer, um rapaz com quase 20 anos, olhos cheios de lágrimas. Olha só. Aí eu fui explicar para ele, etc. O que você sentiu? Raiva. Tudo que ele sentia, agora adulto, da mãe dele. Cancelamos, fizemos as sessões todas com ele. E eu disse para ele, olha, nem precisa estudar, se inscreve de novo, que agora você entra. Estamos falando hoje de um oficial da Marinha Mercante. Que coisa linda. Porque cancelou. Então, aquilo era um obstáculo. A gente tem que entender que os obstáculos da mente, eles paralisam o corpo, eles adoecem o corpo. Hoje, em medicina, já se sabe que 70% das doenças são psicossomáticas. Asma, sinusite, gastrite, muitos ites da vida estão ligados a somatizações. Sim. Então, vamos ter cuidado com isso aqui. Isso aqui é o nosso tesouro, né? Pode ter certeza. Isso aqui bem trabalhado, né? Com conhecimento e com muito amor. Tem um antídoto para tudo. Amor. Né? Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu era jovem, eu tinha muita raiva de Deus. Tinha raiva de Deus. Minha mãe era muito religiosa e ela dizia para mim, minha filha, ame a Deus sobre todas as coisas. E aí eu dizia, como eu vou amar Deus sobre todas as coisas? Eu não conheço esse Deus, vejo tanta desigualdade, né? Gente que nasce doente, cego, aleijado, e outros são ricos. Na minha ignorância, eu culpava tudo para Deus. E aí, à medida que eu fui estudando, fui aprendendo, eu descobri o que era amar a Deus. Quando eu amo a Denise, o Jorge, você, amo estar aqui nesse momento, eu estou amando a Deus. É verdade. Quando eu amo uma viagem bonita que eu faço, estou amando a Deus. Uma noite de lua cheia, estou amando a Deus. Né? Tudo que eu ame, eu estou amando a Deus. Deus está em todas as coisas, é a energia vital desse universo. Então, quando você ama, você está em paz. Né? Então, por isso que o Cristo dizia tanto, né? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Porque tem um detalhe. Eu não posso amar ninguém mais do que a mim. Eu não posso dar o que eu não tenho. Se eu não me amar, se eu não me respeitar, não posso ter respeito dos outros. Se eu não me respeito, como é que os outros vão me respeitar? Se eu não me amo, como é que vão me amar? Então, eu tenho de ser muito importante. Tenho de cuidar muito da minha saúde, da minha mente, né? Dos meus pensamentos, das minhas ideias, né? Do meu entorno, do meu conforto. Porque esse amor vai transbordar para o outro. Como é que, às vezes, eu fico muito preocupada quando, às vezes, eu vejo uma mãe de família, isso acontece muito com as mulheres, uma família ainda pequena, muita criança, e ela diz, estou tão cansada, mas eu não tenho tempo. Todo o meu tempo é para a minha família. Eu não ligo muito para mim, mas a minha família está em primeiro lugar. Aí eu olho assim, e eu costumo dizer, olha, cuidado, eu acho que você não está amando essa família, não. Porque imagine, se você não se cuida, o que pode acontecer? Uma doença repentina e você deixar essa criançada toda aí ao léu. Isso é amor? Quantos homens que diz que ama a sua família e enche a cara e sai dirigindo um carro, às vezes com a família inteira dentro do carro. Que amor é esse? Então a gente tem de começar a olhar que tipo de sentimento eu realmente estou dando para os outros. E se eu estou dando sentimentos muito errados, é porque está em mim. E aí é hora de eu começar a mudar. Perfeito. Eu tive a oportunidade de assistir alguns depoimentos já de pessoas formadas, né?
como dentistas, médicos, professores, e que passaram por essas terapias lá na adolescência, né? Eu queria saber da senhora, eu sei que a senhora tem cursos para jovens, né? Sim. E eu acho que é um momento muito importante para a gente falar sobre jovens, né? E existe uma diferença, a senhora notou alguma diferença na receptividade, vamos dizer assim, de uma Denise de quase 60 e de um jovem fazendo curso com a senhora? Existe mais receptividade ou não? Ou existe algum preconceito dos adolescentes? Me conta um pouco sobre isso. Na realidade, Denise, eu nunca encontrei uma dificuldade, né? Pouquíssimas pessoas. Talvez na minha carreira toda, 20 anos que eu atendo pessoas, devo ter encontrado talvez umas 4 ou 5 pessoas masoquistas. Essas pessoas, hoje em dia, se eu percebo que é um masoquista, eu já dispenso na hora. Por quê? Porque a pessoa masoquista, ela gosta do sofrimento, né? Ela passa a ter prazer no sofrer. E aí ela não quer sair daquilo porque dá prazer a ela, né? Então ela vai ficar a vida toda se reclamando, botando a culpa no outro, e não sai daquela latomia, como diria minha mãe. Então, de modo geral, as pessoas logo se apercebem, né? E tudo é percepção, né? Quando a pessoa percebe que, puxa, eu nem tinha pensado nisso, que o pensamento é criador. Por exemplo, não tem nada, absolutamente nada, para estar aqui materialmente, em forma, na matéria, que não tenha sido primeiro o pensamento na cabeça de alguém. Então, tudo é pensamento. Então, quando a pessoa se dá conta disso, ela já começa a mudar. Mas eu dou o curso O Poder do Pensamento Iluminado para Jovens, porque todos os jovens que fizeram o curso Você e o Pensamento, que antes eu não tinha para jovem, era geral, era um curso de 3 dias, né? Uma imersão de 3 dias, e às vezes vinha garotos de 12, 13, 14, 15 anos, todos, sem exceção, todos se formaram naquilo que eles criaram no final do curso. Qual era a sua intenção de vida? Eu quero ser advogado. Hoje são advogados. Eu tenho, inclusive, alguns depoimentos bonitos, né? De vários que se formaram. Por quê? Porque é muito mais fácil. A mente está muito mais livre. Ainda não viveu a vida, ainda não teve tantas decepções, tantos obstáculos. Então, é muito mais fácil para se abrir para o novo, né? Então, eu acho uma dádiva quando um jovem faz o curso Você e o Pensamento Iluminado, porque ele tem uma mudança. Eu fiz, agora há pouco, um encontro com 14 jovens. E depois eu voltei a reencontrar eles, alguns meses depois. Eu fiquei impressionada com a mudança que tinha acontecido, né? A responsabilidade que eles estavam tendo com os estudos, né? Porque tem um problema muito sério na vida. As pessoas falam com os filhos, conversam com os filhos, como se eles fossem um pouco bebê, um pouco criancinha e não cresce. Você tem de falar com um jovem, mostrando para ele o que vai ser a perspectiva da vida lá na frente. Olha, fulano, você está tendo uma oportunidade maravilhosa agora de estudar, porque daqui a alguns anos você vai estar apaixonado por uma moça, você vai querer casar, mas você não tem uma profissão, você não sabe ganhar dinheiro. Como é que você vai poder montar um lar, ter filhos, educar filhos? Porque isso que o seu pai e sua mãe estão lidando hoje, vai chegar a hora que você vai ter de dar para os seus filhos. Como vai ser isso? Mostrar as possibilidades que ele tem de futuro e mostrar o que ele vai vivenciar, porque ele mesmo sozinho ele não pensa nisso. Mas se você sentar com amor e mostrar para ele o caminho,
ele muda. É verdade. Ele muda. Agora, é uma época, e principalmente essa época que nós estamos vivendo, uma época difícil. Difícil porque aquelas coisas gostosas de antigamente, do banho no rio, né? Da brincadeira do futebol no campinho, as pessoas à noite sentavam na frente das suas casas para conversar, tudo isso acabou. Né? Hoje está só um celular na mão. É algo muito solitário, onde eu só vejo imagens digitais. Né? Então, criar filhos hoje, e eu tive 5 filhos e criei 5 filhos, é bastante desafiador. Mas se você olhar para os seus filhos como um ato de amor, que você quer realmente ver aquele ser feliz, e você cuidar disso desde criança, pode ter certeza, seu filho mais tarde vai estar feliz. Perfeito. Né? Então... Olha, o tempo passou rapidinho. Todos os nossos podcasts, né? Esse foi o primeiro que a gente ouviu bastante, não foi? Exatamente. Porque... E eu ficaria assim a tarde toda ouvindo. A senhora sabe disso? Denise, se eu fosse uma popstar, diria que eu tenho uma fã. Não é uma só, não. Com certeza são muitas. Só para a gente finalizar, né? Eu gostaria assim que cada um falasse um pouco, né? Deixasse o seu recado, divulgasse, né? Os seus negócios, porque o objetivo desse podcast não é só levar conhecimento, é também divulgar a nossa expertise, né? O que a gente faz. E vamos começar com você? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre uma breve explanação sobre os seus negócios. Pronto. E um recado para aquele que está lá em casa e quer se inspirar na sua trajetória. Pronto, vamos lá. Falando da Suprema, que é a minha indústria, que é o meu trabalho, meu trabalho principal, né? A gente, como é uma indústria de alimentos, a gente trabalha com atacado e vende para o Brasil inteiro. De qualquer forma, a gente está entrando para o varejo agora. Se você pensa em comprar ou empreender com castanha de caju, pode nos procurar nos nossos canais de atendimento, Suprema Caju, @Suprema Caju, ou www.supremacaju.com.br, que a gente vai estar pronto para lhe atender. Em relação a, falando um pouco de inspiração, o que eu digo, que eu poderia dizer é, busque se autoconhecer, né? Dona Socorro é uma ótima ferramenta, como também a oração, o poder da oração, o poder da conversa com Deus, procure se conectar com o seu lado espiritual, procure fazer esportes, né? Eu, como amante de esporte, posso falar que não tem nada tão bom quanto essa dopamina da realização de esporte, da realização do eu sou, né? Da crença em si mesmo, do poder de realização. Então, eu acho que ficaria esse o meu conselho, né? Podemos assim dizer, para vocês que estão aí em casa nos ouvindo. E garra, né? Nesse momento difícil que a gente está passando, é ter a crença e a fé. Obrigada. Bacana, Jorge. Vamos lá, Marcos. Vamos falar um pouquinho. Fala um pouquinho. Olha, como você comentou, né, Denise? Nós ficamos aqui maravilhados com tudo que ouvimos, né? Fiz muitas anotações, algumas anotações aqui, tanto de coisas que o Jorge falou, como da Dona Socorro. E se eu pudesse colocar aqui como um ponto muito importante de tudo que a gente trocou aqui de experiência, eu reforçaria para você a importância da força do pensamento positivo, né? E vou trazer rapidamente um exemplo, pode estar nas grandes coisas, mas o exemplo que eu vou trazer é uma pequena coisa, da importância de você estar presente na vida de alguém positivamente. Certa vez, um cliente me chamou, estava com um problema, fora de horário de expediente, revenda fechada, ele tinha um negócio, uma pizzaria, estava sem gás. A primeira impressão que ele teve é que o gás estava com pouca pressão. Não estava chegando o gás no forno dele, não estava aquecendo e as pizzas não iam sair. Os pedidos estavam bombando e ele entrou quase em colapso. Me ligou. Marcos, corri lá. Mesmo com a revenda fechada, corri lá. Marcos, o gás não está chegando, o forno não está aquecendo, as minhas pizzas não vão sair, os meus clientes estão esperando. Cara,
Eu levei 2 cilindros de gás P45 para ele. A gente colocou os 2 cilindros e mesmo assim o forno não funcionava. A temperatura não aumentava e o meu cliente estava desesperado. Honestamente, eu não tinha mais tecnicamente o que fazer. Meu produto é o gás. O problema aparentemente estava no forno ou nas instalações ali, né? E tinha uma pessoa lá com ele, funcionário dele, vamos chamá-lo de cabeça. O cabeça, tira da tomada, desliga e liga, vai funcionar. E ele, sai pra lá, você não entende de nada, não sei o que, não sei o que. Marcos, vamos fazer o que você acha, Marcos? Vamos desligar? Desliga e liga. Vai dar certo. E a força da oração. Pensamento positivo. Eu estava com ele lá. Né? Eu poderia simplesmente sair, olha, meu problema não é esse, o problema não é com gás, faz contato com o técnico, veja o seu forno. Não, fiquei lá. Vamos desligar e ligar? Desligou, ligou. Em poucos segundos a temperatura do forno foi aumentando e chegou num ponto onde as pizzas dele poderiam ser produzidas. O que aconteceu ali? Eu não sei. Tecnicamente eu não sei explicar. Ainda bem que vocês não entraram na vibração dele, né? Pois não a queria gente estava desligar numa o forno. outra vibração, num pensamento positivo, vai dar certo. Algo que não era visível, a força da fé do pensamento positivo, de alguma maneira agiu ali. Então, para você que nos ouve, a força do pensamento tem realmente poder. Dona Socorro, eu vou colocar no final, né, todos os seus contatos, né? E eu gostaria de encerrar, né? Antes eu vou fazer os agradecimentos, porque eu quero encerrar com chave de ouro. Espera um pouquinho. Agradecer, né, a Paulista Gás, que patrocina, a Nacional Gás, que é o nosso fornecedor, Cajus Prema, Pensamento Iluminado, né, o Instituto Pensamento Iluminado. E eu gostaria de terminar que a senhora fizesse uma pequena, vamos dizer assim, 3 eu sou. Com uma frase para a gente encerrar com chave assim, bem iluminada. Bom, tem um eu sou que eu amo esse eu sou, né? Que era o eu sou predileto de Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. É muito importante, quando a gente pratica o eu sou, a gente imaginar uma cena, visualizar uma cena. Quando eu digo eu sou a ressurreição e a vida, eu me vejo saindo de dentro do mar, como se eu estivesse renascendo dentro do mar, abrindo os braços, um sol maravilhoso, né? Então, eu sou a ressurreição e a vida. As outras 2 eu acho fundamental. Eu sou a presença do amor. E eu sou a presença da paz. Para mim foi um grande prazer estar aqui com vocês. E eu espero que você que vai ver esse podcast tenha a possibilidade de receber com muito carinho na tua mente e no teu coração esse grupo de pessoas que a vontade maior realmente é de ter um planeta melhor, relações melhores, uma vida mais feliz. Esse é o objetivo. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado.